Bom dia a todos. Tá alto? Tá Todo bom? mundo Como é que tá? animado? Cadê o Edmilson? Tá boa a captação aqui assim? Tá ótimo? Alô, alô. Bom dia. Vamos orar para que o pedestal aqui não quebre, não caia. Não, vou nem botar a mão. Não, mas agora tá seguro. Primeiro quero cumprimentar a todos, né? Um bom dia a todos. Que a gente tenha uma excelente manhã na presença de Deus e com o brilho, né? A presença aqui do pastor Robson. E a gente te agradece de coração, né? Nós sabemos da correria do pastor, né? Todas as suas atividades, e separou aqui essas horinhas, né? Vai durar até 6 horas, né? Até às 18, mais ou menos. E nós temos a certeza de que será uma manhã abençoada. Amém? Amém. Bom dia a todos, já falei, né? Mas estamos aí com esse imenso prazer de conversar com o pastor e psicólogo Robson Brito. Amém? Amém. Como é que o senhor quer ser tratado? Pastor, Robson, psicólogo? Fique à vontade. Fica à vontade? Fique à Então vamos vontade. começar. Pelo meu costume, eu vou chamar de pastor, tá? Pastor. Bom dia a todos. Agradeço aí o imenso carinho. Estou aqui com a Maeli e o Anderson. Me pegaram no colo quando criança. Me pegaram no colo quando Já começamos criança. mal. Eu conheço, tá? Eles me conhecem desde de bebezinho. Né? Uma família abençoada. Conheço isso sim. a família, conheço a história. Sou pastor, sou psicólogo, né? Termino agora no final do ano uma graduação também em nutrição, né? A gente vai associar essa área aí, nutrição e saúde mental. Trabalho bastante aí com adolescentes, jovens, acredito aí 50, 60 adolescentes e jovens por semana, fora adultos, casais, crianças que a gente atende. É uma alegria, leve aí o meu agradecimento ao pastor Edmilson, pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né, tenho um carinho muito grande. A todos que estão aqui nesta manhã, meu muito obrigado. Opa, mas a tua especialização, no caso, atuando hoje, tem uma especialização, um público-alvo? Então, hoje eu atendo diretamente com a psicologia, atendo com a neuropsicologia, atendo traumas, ansiedades, depressão, atendo bastante adolescentes, jovens nos seus dilemas da juventude, da adolescência, atendo bastante, eu gosto de atender casais, né? Mas eu deixo para atender no final do dia, porque atender casal é tiro, raquetada e bomba, né? Aí eu deixo para atender no final do dia, atendo casais também, atendo muitas famílias. E aí, assim, se você vai atender adolescentes e jovens, também compreende-se que você vai atender, às vezes, a família. Porque, às vezes, o problema do adolescente e do jovem também se concentra na família. Então, eu atendo um conceito aí mais amplo. Mas, dentro da psicologia, a gente vai atender dentro desse olhar mais da ansiedade, que é a atualidade de hoje, a ansiedade, a depressão e os A população está problemas. cada vez mais ansiosa, né? Muito mais, muito mais. Muito mais. Se tratando de Será que jovens, a pandemia foi a pandemia? A psicologia, depois da pandemia, ela deu um boom. Né? Ela cresceu assim assustadoramente. A procura por um psicólogo. Hoje, Anderson, tem dia que eu atendo de 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E se eu te mostrar o meu celular aqui, eu devo ter assim umas 500 mensagens sem responder de pessoas pedindo atendimento sem poder atender. Né? Por exemplo, a menina que faz as minhas marcações, a mensagem no automático, eu vi lá, tá marcando para a partir de janeiro de 2026. Puxa. Já não tem mais horários. Você vê a quantidade de pessoas que estão aí numa demanda depois da pandemia. Em breve teremos 2 psicólogos, né? Aí, que Olha lá, lindeza. Luiz Felipe e Annalise. E aí, vai ficar rico de experiência. Né? Mas não vai faltar dinheiro, não. Em nome de Jesus. A gente também, né, quer enviar um abraço, né, para Josiane, para o João Vitor, né? João Vitor, quase um sócio do Brado, né? Fez assim, ó. Carlos Vitor está aqui. Eu queria perguntar, Carlos Vitor,
Teu pai está cada vez mais bonito, é impressão minha. Né? Pastor, eu fico imaginando assim, a tua paixão pela psicologia, o que despertou, quando começou, já era uma coisa assim de infância, de adolescência, ou foi uma coisa mais recente esse sentimento? Toda pessoa que se dispõe a ser psicólogo, ele tem que amar o próximo, ele tem que ter uma empatia pelo próximo, ele tem que se colocar no lugar do próximo. Na verdade, o psicólogo ele vai entender a palavra empatia de uma forma diferente. Empatia, no senso comum, é a ideia de me colocar no seu lugar, de sentir a sua dor. Na psicologia, a empatia é entender que o próximo é o próximo. O próximo ele é diferente de mim. E aí, a psicologia sempre esteve em mim, porque eu sempre me identifiquei muito com o próximo. Eu sempre gostei muito de entender por que o próximo está sentindo aquilo, por que ele está sofrendo com aquilo, por que ele está sentindo aquilo, por que aquilo está afetando tanto ele. Eu sou um cara que gosto muito de usar exemplos, tá? Então, por exemplo, eu vou usar vou usar a expressão aqui, baseado em fatos reais, mas usando nomes, idades e expressões diferentes. Esses dias eu recebi uma jovem, 20 anos, e ela tinha perdido o filhinho dela de 2 anos afogado na piscina da casa dela. Uma dor terrível. No mesmo dia, eu recebi uma outra jovem de 20 anos, que ia ser madrinha, e ela tinha uma dificuldade com uma outra madrinha, as duas brigaram por conta do vestido verde que iam alugar, e ela ficou muito nervosa, e ela roeu as unhas todas, e ela falou, eu não vou ser mais madrinha porque eu tô com minhas unhas roídas. Todas as duas tinham 20 anos, né, a que perdeu o filho e a que ia ser madrinha, todas as duas tinham um problema, todas as duas estavam nervosas, e eu não posso, como psicólogo, é isso que a gente vai entender, é que problema é problema. Para um é perder um filho, para outra é porque roeu as unhas. É entender o porquê que aquilo traz a dor, porquê que aquilo traz o sofrimento. E dor é dor, sofrimento é sofrimento. Para cada um é uma dor, para cada um é um sofrimento. E como psicólogo eu vou entender isso. Eu não vou ter um problemão para um e um probleminha para outro. É problema. E pronto, e acabou. Então, essa história de adolescente é cheio de mimimi, não tem problema nenhum, jovem não trabalha, não tem filho, não tem problema. Essa história, então, não é bem assim, né? Cada um tem um problema, o que é problema para um não é para outro e por aí vai, né? Então, Maíli, na verdade, o jovem, ele tem mais dificuldade de lidar com os problemas, porque ele não tem a maturidade que eu e você, adultos, temos. Mas ele tem tantos problemas como qualquer uma outra pessoa tem. E ele está num processo de individualização, ele está se tornando um indivíduo. Por isso que o adolescente, o jovem, às vezes ele não fala muito, ele fica isolado, ele faz coisas diferentes do que os pais querem, porque ele está se tornando um indivíduo. Porém, ele não tem maturidade. Diante de um problema, eu estou diante de um problema, eu tenho maturidade. Então, pega o Robson, e eu tiro 5 anos da minha vida, eu estou com 48, eu vou para 43, já sou um cara adulto, já sou um cara com uma idade considerável. Mas eu pego um outro jovem aqui, né, a filha de Ariadne ali, tem quantos anos? 15. Se eu tiro 5 anos da filha da Ariadne, é porque eu não me lembro do teu nome, tá? Ana Luísa. Porque Ariadne também me pegou no colo, Ariadne. Está entregando todo mundo hoje. Se eu tiro 5 anos da filha da Ana Luísa, eu vou ver a Ana Luísa brincando de boneca, carrinho, comidinha, não tem maturidade. Não é que ela é ruim ou boa, é maturidade. Então, ela tem problemas, só que ela tem mais dificuldade
dificuldade porque falta maturidade para lidar com os problemas. Mas os problemas, eles existem também. Sim. E aquela questão que o psicólogo fica analisando as pessoas o tempo todo? Bate o olho assim, E esse é colérico. Ele ali tá, a família de psicólogo não deve ser mole não, né? A gente não analisa o tempo inteiro. Eu estou na igreja, eu sou pastor, em casa eu sou pai. Eu costumo brincar num ditado popular, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Em casa eu sou pai, em casa eu brigo, em casa eu chamo atenção. Em casa a Josi é a mãe, é ela que faz o papel dela de mãe. Eu dou conselhos, eu tenho maturidade, eu tenho experiência. É lógico que, como eu lido com jovens o tempo inteiro, como eu lido com a psicologia o tempo inteiro, eu tenho experiências. Às vezes eu falo algumas coisas com mais maturidade. Então, se você pega vocês como líderes, ou, por exemplo, o pastor Edmilson como pastor, ele tem muito mais maturidade. Mas a gente não está o tempo todo analisando. Eu vou a um restaurante, eu lancho, eu como, eu brinco, eu rio, eu conto piadas. Passa a ser um fardo, né? Por exemplo, eu e o meu pastor, o pastor Marcelo, nós brincamos o tempo inteiro como amigos. Eu não estou analisando ele, não estou o tempo todo. A gente tem uma intimidade, a gente manda piada um para o outro, a gente ri, a gente conta história. Não estou sendo psicólogo 24 horas por dia. Esquecemos de dizer que o pastor Robson é membro, né, pastor do Centro Evangelístico, né? Acho que todo mundo já sabe, né, disso. Todo mundo aqui já conhece o pastor Robson? Acho que já, né? A maioria conhece, né? No final a gente vai pedir para passar, né, falar onde o pastor atende, rede social, tá bom? Tá bom. Oi. Uma perguntinha Não que tá saindo. apareceu aqui. Tá aí? Tá ouvindo? Deixa eu só falar uma coisa. Quanto às perguntas, eu respondo tudo. Só que aí vocês vão lembrar que vocês estão num ambiente de igreja. Tá? Então, assim, se estivéssemos num consultório, ali a gente fala tudo. Mas aqui a gente está num ambiente de igreja. Então, assim, cuidado com as perguntas. Com certeza. A gente, além de estar filtrando, a gente vai tentar fazer dentro do contexto que está sendo conversado. O pastor falou acerca da questão, né, do amor próprio, né, essa questão da importância, né, da gente de ter empatia, né? E tem uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com isso, né? Está dizendo aqui: até que ponto o amor próprio pode ser confundido com individualismo ou egoísmo? Amor próprio, se a gente lembrar daquela expressão bíblica do mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, essa parte eu vou deixar de fora, e a segunda, e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu te devolveria como uma pergunta: qual é a forma de amar o próximo? Como é que você acha? O que vocês acham? Qual é a forma de amar o próximo? O que vocês acham? Os futuros psicólogos ali. Orar. Legal. Isso é também amar o próximo. Orar, cuidar. Mas essa é uma ideia muito religiosa. É uma ideia que nós, como brasileiros, que fomos atravessados pela cultura portuguesa, pela cultura católica, amar o próximo é cuidar do próximo. Mas amar o próximo é amar a si mesmo. O padrão, o modelo é o quanto eu me amo. Então, o que não é egoísmo? É quando eu estabeleço limites. Então, eu não vou falar do Anderson, porque o Anderson não tem cabelo, mas eu vou aí num cabeludo e mexo no cabelo. O tamanho da barba. Eu mexo na barba do Anderson. E aí o Anderson não fala nada, vale a minha regra. Agora, se o Anderson fala assim: olha, você pode brincar comigo, mas eu não gosto que mexa na minha barba. Ele estabeleceu um limite. Então, amor próprio é quando você estabelece limites. Limites no namoro, limites na sua organização em casa, limites na brincadeira com o colega, limites no seu espaço. Então, se eu vou no seu caderno na sua escola e eu arranco uma folha
e você não fala nada, você não estabeleceu um limite. Mas se você disser, não, eu não gosto que mexa no meu caderno, que arranque uma folha do meu caderno, você estabeleceu um limite. Isso é amor próprio, isso é estabelecer um limite. Então, entre amor próprio, a ideia de amor próprio é saber dar limites. O que é saber dar limites? É saber dizer nãos. Porque a gente está numa geração e a gente tem uma cultura de dizer sim para todo mundo, dizer sim para tudo. Verdade. E a gente está dizendo sim para marido, sim para esposa, sim para filho, sim para namorado, sim para amigo, sim para pastor, sim para igreja, sim para tudo. E aí, no final, a gente está cansado, exausto, porque a gente não determinou um limite, a gente não soube dizer nãos. Então, é essa a resposta. É saber ter o equilíbrio entre o sim e o não. Importantíssimo, né? E de maneira geral, assim, resumindo, né, para a gente entrar em outras perguntas, o que é saúde mental ou emocional? Que vem a ser, assim, resumidamente. Saúde mental é um equilíbrio entre... É um termo muito abrangente, porque ela vai desde a sua genética. Então, vai ter a sua genética. Se você tem lá na família pessoas propensas à depressão, pessoas... na minha família todo mundo é depressivo, na minha família tem 5, 6 esquizofrênicos, na minha família tem 5 pessoas... tem a parte genética, isso não quer dizer que você vai ter, mas tem a parte genética. Saúde mental é o ambiente que você frequenta. Então, assim, o ambiente, ele vai dizer muito. Então, se você frequenta... Aqui nós estamos num ambiente legal, maneiro, só com gente bonita, né? Dá uma olhada aí pro lado, olha só como é que tem gente bonita. Você já olhou pro lado aí? Dá uma olhada aí pro lado e vê como é que tem gente bonita. Como é que o pessoal é bonito. Só gente linda, ó. Né? Então, saúde mental é ambiental. Se, por exemplo, nós estivéssemos aqui em um velório, estava todo mundo triste. Se estivéssemos aqui assistindo um jogo do Flamengo... Estava todo mundo triste. Então, um ambiente em que todo mundo fala palavrão, um ambiente em que todo mundo reclama do governo, um ambiente em que todo mundo fala mal do próximo, um ambiente em que todo mundo faz fofoca, um ambiente em que todo mundo fala mal do pastor, mal da igreja, mal do obreiro, vai ser um ambiente que vai te adoecer. Então, saúde mental depende muito do ambiente. Saúde mental depende muito das suas relações. Então, tem pessoas que... Eu me lembro lá do pastor Valdir Brasil, que foi pastor nosso aqui no Centro Evangelístico durante muitos anos, e ele falava uma expressão que até hoje ressoa aos meus ouvidos: cuidado com os portadores de má notícia. Cuidado com gente que só tem notícia ruim. Então, saúde mental vai também falar do que você ouve o tempo todo. Se você fica o tempo todo vendo jornal com notícia ruim, vai falar de saúde mental. Saúde mental tem a ver com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus planos para o futuro. Então, como a gente está falando de adolescentes e jovens, tem um jovem com o teu nome, com a tua idade, lá no futuro te puxando. Está lá na frente. Vou usar ali os futuros psicólogos, né? Que é o que eu tenho agora como referência, agora vocês viraram referência. Então, lá na frente tem um psicólogo puxando vocês, né? Então, assim, é o seu projeto, é o seu sonho que está fazendo aí uma ajuda para a sua saúde mental. Então, é um aglomerado de muitas coisas. São as pessoas com quem você se relaciona, é o ambiente que você está. Então, o ambiente de trabalho, o ambiente de igreja, o ambiente de amigos. Então, assim, se você tem amigos que só reclamam, você tem que repensar esses amigos. Não é que você vai ter que deixar de ser amigo deles, mas vai ter gente que é só bom dia, boa tarde, boa noite.
E aí você vai ter que repensar as suas amizades. E quando a família tem isso também, né? Às vezes é mais difícil, porque às vezes é a própria família, alguém que só reclama. Família não tem como repensar, né? A gente não muda ninguém. Eu não mudo você, eu não mudo a minha esposa, eu não mudo as outras pessoas, eu mudo a mim. Eu mudo as minhas atitudes. E aí eu começo a mudar, a minha esposa começa a mudar, porque ela vai ter que se relacionar comigo, então eu vou ter que agora... Então, o Robson não vai mais comer açúcar, porque agora ele descobriu que ele tem uma diabetes. Então agora ela vai ter que começar a fazer uma comida sem açúcar. Então eu mudo a mim e aí ela começa a mudar. Então às vezes a gente não vai mudar a família. Nós mudamos as nossas atitudes e através da mudança das nossas atitudes, quem está ao nosso redor vai mudar. Vai mudar gradativamente. Não 100%, mas vai mudar gradativamente. Pensando nessa questão de ambiente, tem diversas perguntas aqui que são muito parecidas e tem a ver com esse contexto, que o senhor falou acerca do ambiente, né, que a gente está, se estivesse no velório, no jogo de futebol. Aí tem várias perguntas aqui pensando nesse ambiente cristão, né, que tem alguns estigmas. Então, eu vou ler, que são várias, mas muito parecidas. De que forma o inimigo ataca a mente dos cristãos? A depressão é falta de Deus? Qual a diferença de um ataque espiritual e de um problema de saúde mental como a ansiedade e a depressão? E a outra os ataques sobre a mente, os ataques espirituais sobre a mente, influenciam diretamente na nossa saúde mental? Antes de responder, aqui tem uma pergunta: o que é ansiedade de forma geral, assim, aí depois emenda naquela, pode ser? Pode. Então vamos lá. Chegar bem pertinho. Chegar perto do microfone? Vamos lá. Ansiedade. Se Jesus estivesse aqui hoje, e às vezes, como eu sou pastor e psicólogo, eu recebo muitos cristãos no meu consultório. E às vezes eu falo isso. Se Jesus estivesse sentado aqui, eu perguntaria para Jesus, porque tem lá, né, na Bíblia, Jesus dizendo para a gente não andar ansioso. Como é que a gente não anda ansioso nos dias da modernidade? 2025, é difícil você não estar ansioso. É tanta informação, é tanta coisa, é tanto número, Aí é número de Pix, é número de CPF, é tecnologia, é senha, né? Se a gente voltasse um tempo e, por exemplo, Anderson, pegasse um boleto e levasse lá em 1890, entregasse na mão de Dom Pedro II, que era um cara inteligentíssimo, cara que com 12 anos regeu o Brasil, e entregasse um boleto na mão dele, ele ia olhar para a minha cara, ia olhar para o boleto, ia olhar para a minha cara, ia olhar para o boleto. Como ele era imperador, ele ia amassar, ia jogar na minha cara de volta e não ia entender nada. Mas era um cara que, quando tinha os seus 40 anos, estima-se que ele já tinha lido 5.000 livros. Mas hoje, 2025, a gente tem muita informação que deixa a gente ansioso, muita dela inútil, de Instagram, de TikTok, de jornais e no geral. Não tem como a gente não estar ansioso. A ansiedade, ela tem como base, uma das bases da ansiedade é o medo. E o medo faz parte, Deus colocou na gente o medo. Então, por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu tenho medo, por isso eu olho por um lado e por outro, eu tenho medo de ser atropelado. Se aqui tivesse criança não tem problema, porque ela sabe que ela tem um adulto para segurar na mão dela, então... A questão toda, Maeli, é o que eu faço
com o que eu sinto. Então, assim, o que eu faço com a minha ansiedade? Eu posso ter raiva? Posso. Agora, o que é que eu vou fazer com essa raiva? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele passou numa peneira de um time grande aí, e aí ele foi jogar. E aí ele foi jogar lá, chegou lá jogando, um menino botou a mão na frente da boca, falou da irmã dele, falou uma coisa feia pra ele, ele levantou, foi dentro da cara dele e deu um soco. Acabou. Pronto, foi expulso. Ele pode ter raiva? Pode, mas ele poderia ter usado essa raiva para driblar melhor, para bater uma falta melhor, para fazer o gol. Você acha que jogadores famosos, eu não sou muito ligado em futebol, mas sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo, você acha que o pessoal não implica com eles? Eles também não se veem ansiosos com a cobrança o tempo inteiro? Então a ansiedade, você pegar aí os jovens, adolescentes, daqui a o quê? 40 dias o Enem? É isso? 40 dias. Daqui uns 40 dias o Enem. Aí a ansiedade Todo vai mundo, lá. mas eu não posso, por exemplo, deixar que chegue na hora, me dê um branco, tudo suma da minha cabeça e eu saia sem responder nada. E acontece muitas vezes quem estuda mais, né? A princípio teria que estar mais preparado, na hora da prova se cobra muito e tem esse problema, né? Então eu vou ter que chegar lá, vou fechar os meus olhos, vou respirar fundo e vou dizer para mim mesmo: eu sei, eu estudei, eu li, eu estou há 10 anos numa sala de aula, 15 anos numa sala de aula, eu sei a matéria, eu fiz o cursinho, eu comprei um cursinho, eu fiz todas as aulas online, então eu sei a matéria e eu vou administrar a ansiedade. Então vamos supor, a gente chegou aqui, o clima está tranquilo. Aí na hora que a gente vai sair, está chovendo pra caramba. Quem trouxe sombrinha aí? Uma. Aí veja, adianta eu sair, chegar ali fora e ficar reclamando, gritando, chutar a porta da igreja, brigar com o pastor Edmilson, gritar com ele, reclamar, não vai resolver nada. Ficar ansioso assim só vai me trazer mais problemas. Eu tenho que... Essa é uma grande questão, a gente vai entrar depois na sua resposta, mas essa é uma grande questão da transição da adolescência à juventude para adulto. Qual é a diferença? Adulto resolve problemas. Ou espera-se, né, que resolva, né? Eu espero a chuva passar, eu ligo para o meu pai vir me buscar, eu peço um Uber, eu junto com 3, 4 e peço um Uber e divido o valor, eu peço alguém que está com sombrinha para dividir comigo, alguém que está de carro para me levar, eu tenho que resolver o problema. Ah, não, eu vou dormir aqui dentro da igreja e amanhã eu vou embora. Aí você está arrumando um problema maior. Então, eu tenho... E a chuva não vai parar de cair. Ou seja, a prova do Enem não vai parar de ser prova do Enem. Eu tenho que administrar a minha ansiedade. Eu tenho que controlar-me. Esses dias eu atendendo uma mocinha, acho que 18 anos, salvo engano, e ela muito branquinha, mas ela estava vermelha, toda empolada de ansiedade, né, de nervosismo. Falei, o medo está te vencendo. E eu falei, você vai entrar no ringue, nem o medo vai te vencer, mas você também não vai deixar com que ele atrapalhe a tua vida. Você vai brigar palho a palho com ele. Então a ansiedade, ela existe, ela está aí, mas se a gente for lembrar ali do texto bíblico, Jesus vai dizer assim: olhe para as aves dos céus, elas não semeiam, mas nunca lhe falta alimento. Olhe para os lírios dos campos, não fiam e nem tecem, mas nem Salomão se vestiu com tamanha formosura. Aí ele vai usar uma expressão que é magnífica. Não sois vós muito mais importante do que todas essas coisas? Então, assim, a ansiedade, ela não vai me vencer porque eu sou mais importante. Verdade. Às vezes a pessoa esquece, né, essa questão de sermos filiados, né, sermos filhos de Deus, né, adotados, e meio que se acha solto no mundo, sem proteção, né? Esquece que nós somos filhos de Deus. Eu usei uma expressão religiosa porque a gente está na igreja, mas, por exemplo, no Enem, eu estudei, eu li,
eu fui para a aula. Eu estive em todas as aulas. Eu atendendo ontem um filho de uma médica que vai prestar agora o vestibular para medicina, e aí, muito nervoso, eu falei, você faltou alguma aula? Não, eu fui a todas elas. Eu fui às aulas, eu estava lá. Química é difícil para todo mundo, não é fácil para ninguém, a não ser que tenha alguém aqui que ame química, mas é difícil para todo mundo. Física é difícil para todo mundo. Não tem ninguém que fala assim, nossa, bota uma questão de física na minha frente, a não ser que a pessoa tenha uma superdotação física, é difícil para todo mundo, mas eu fui a todas as aulas. Então, assim, eu tenho que lembrar que eu sou importante no contexto religioso, mas em outros contextos eu fiz a minha parte. Então, tem alguém aqui que pratica esporte? Corre, nada, né? Você corre? Pouca gente, hein? Vamos praticar esporte. Aí tem as meninas lá atrás, olha lá. Então, se eu pego essa galera e o Robson, olha lá, tá lá o pastor Edmilson, que também de vez em quando corre, e fala assim, vamos correr daqui na rodoviária. Cara, para mim, vai chegar ali na esquina, já pode botar o carro da SAMU ali na esquina. Para eles vão chegar. Por quê? Eles sabem que eles têm essa competência. Então, a ansiedade só vence quando eu não estou preparado. Mas ele é professora, né? Então, olha só. Uma prova, quando você dá uma prova para um aluno, ela é para aprovar ou para reprovar o aluno? Para aprovar. Mas a nossa cultura criou o que com a prova? Reprovação. O professor quer me derrubar esse Medo. Medo. Aí Você dentro da igreja, o reprovar? crente, quando está mal, ele está passando pelo quê? Pela prova? Pela prova. Passa pela prova cantando. A gente criou medo da prova e não precisa ter medo. Se você estudou, você vai lá e faz a prova. No contexto religioso, né? Se você fez a sua parte, se você orou, se você buscou, sim, pronto. passa cantando mesmo. Isso. E se não for para ser, é porque não era para ser mesmo. E pronto. Você tem que saber quem você é. Eu orei. Aí eu vou usar a Rafaele aqui como exemplo, que eu já conheço. Aí eu orei para namorar a Rafaele. Não deu certo, é porque não era para ser. E pronto. E sigo a minha vida. E vou embora. A vida tem que continuar. Isso aí. Teria como retomar as perguntas? Crente pode ter depressão? É uma pergunta. Do cristão, né, ter depressão, como que os ataques, como diferenciar os ataques espirituais e emocionais, como o inimigo ataca, né, a mente dos cristãos. Então, basicamente foram essas. E tem algumas sobre ansiedade, mas aí depois eu pergunto, que está dentro do contexto Crente também. pode ter depressão? Pode. Faz parte. Eu sou carne e osso. Jesus chorou. Jesus sentiu tristeza. Então eu usei um exemplo aqui de uma mãe que procurou seu filho dentro de casa e não achou. E quando foi olhar na piscina, o menino estava morto dentro da piscina. Essa mulher pode ficar triste? Quem acha que pode? Meu Deus. Se ela não Pode. ficar triste, seria estranho. Aí eu vou pegar esse gancho dessa história, né, e vou pensar assim, essa mulher pode pensar, tipo assim, a minha vida não vale mais nada, para mim melhor é morrer. Ela pode pensar isso? Com Pode. Claro que pode. Agora, o que é que vai diferenciar se é um ataque do inimigo, se é um pensamento diabólico ou se é um pensamento? É o que eu vou fazer com isso. Então, por exemplo, crente pode pensar em morte? Pode. Minha vida não está valendo nada. Estou muito triste. Ele pode pensar. Agora, daí a ele ir para a internet e pesquisar quais os melhores mecanismos para morrer. Daí ele comprar lá alguma coisa para se matar, uma atitude, um comportamento suicida, aí ele tem que ter cuidado.
Aí ele tem que procurar. Até teve nas perguntas que me mandaram, se ele pode conversar, às vezes ele fica com vergonha de falar com a família, o que ele deve fazer? Posso procurar ajuda sem meus pais saberem? Deve. Eles não me entendem. Deve procurar. Para isso, por exemplo, você faz parte de uma igreja. Procura o seu líder. Procura alguém e fala assim, cara, eu estou com uns pensamentos ruins na minha cabeça, eu estou com uma sensação ruim, eu estou tão angustiado. Procura a liderança, procura o pastor. O pastor, a liderança, vai conversar com a tua família, vai conversar com você. Você deve procurar. Se não está com coragem de conversar com os pais vão falar assim, é falta de uma enxada, é falta de um tanque de roupa para lavar, é falta de estudar, é falta de vergonha na cara, é porque é falta do que fazer. Você deve procurar ajuda. Deve. Para isso tem psicólogos, para isso tem psiquiatras, para isso tem neurologistas, para isso tem uma galera que estuda para poder te ajudar. Mas eu posso ficar deprimido? Posso. O que eu não posso permitir que a depressão me controle, me leve a, por exemplo, a um estado, a gente chama na psicologia, a um estado de sobrevivência. O que é sobrevivência? Comer, beber e dormir. Se eu tiro comer da tua vida, você morre. Se eu tiro beber da tua vida, você morre. Se eu tiro dormir da tua vida, você morre. E aonde é que a gente come, bebe e dorme melhor? Em casa. Então, por isso que toda pessoa mais deprimida, ela quer ficar em casa. Ela não quer ver a cara de ninguém. Ela quer ficar... ambiente mais pacífico para ela, né? Ali ela sobrevive. Só que na minha casa tem um cachorro. Quem tem cachorro, gato aí? Periquito, papagaio. Caramba, a galera aí. Tem galera que tem mais cachorro e gato do que correndo e nadando. É verdade. A minha cachorra, ela come, bebe e dorme também. Ela sobrevive. Nesse momento agora, por exemplo, eu estou aqui, ela está melhor do que eu, porque ela está lá dormindo. Né? Só que como ser humano, Jesus chamou a gente para quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, vírgula. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, na pirâmide da vida, o topo lá em cima é sucesso. O que é sucesso para você? É diferente do que é para mim. É por isso que psicologia é entender a diferença de cada um. Às vezes, sucesso para você é ver um filho formado. Sucesso para outro é pintar a parede de uma casa. Sucesso para outro é ler a Bíblia toda. Sucesso para outro é tirar uma boa nota no Enem. Sucesso para outro é comprar uma roupa nova ou adquirir um carro novo. É sucesso. E sucesso é independente do tempo. Já foi sucesso para mim namorar. E eu namorei a menina mais bonita do planeta. Me perdoe aí o pastor Edmilson e todos os outros que são casados. E eu namorei. Aí já foi sucesso para mim noivar com ela, noivei. Já foi sucesso para mim casar com ela, casei. Já foi sucesso para mim ver os meus filhos, né? E pegar no meu colo. Peguei. E aí tem pessoas que falam assim, eu vivi o melhor dia da minha vida. Quando eu peguei, por exemplo, o Carlos Vitor no meu colo, aí essa situação que eu vou contar não foi com o Carlos Vitor, foi com o João Vitor. Quando eu peguei o João Vitor no meu colo, e aí a enfermeira pegou, e quando a enfermeira pegou, ele mijou nela. E eu ri pra caramba, eu falei, caraca, isso é o melhor dia da minha vida, eu não vou esquecer disso nunca. Mas o melhor dia da minha vida não foi esse, o melhor dia da minha vida ainda vai acontecer. E o melhor dia da vida de todo mundo que está aqui ainda vai acontecer. Por quê? Porque senão eu fico preso no sobrevivência. Nós somos cristãos. Qual o melhor dia da vida da gente? Qual vai ser o melhor dia da vida da gente? Na vinda de Jesus. Será? 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 Porque Jesus, se eu fosse receber você na minha casa, para você, de repente seria, o
melhor dia vai ser o dia que eu chegar na casa do Robson. Mas eu sei lá o que o Robson preparou na minha chegada na casa dele. A gente pode dizer isso, pastor? A gente sabe o que a eternidade prepara para a gente? O melhor dia da vida da gente ainda vai acontecer. Da vida de vocês, jovens, ainda vai acontecer. O namorado, o casamento, a faculdade, o trabalho. Então, eu não posso deixar que a depressão me vença. Eu posso sentir tristeza. Então, quando eu perco alguém, eu posso ficar triste. Eu descubro uma doença, então, quem vai trabalhar com saúde, você vai atender, por exemplo, paciente que descobriu um câncer. Essa pessoa vai ficar feliz? Eu posso ficar triste, eu não posso deixar a tristeza me vencer. Eu posso ficar deprimido, eu não posso viver deprimido. Tem uma outra aqui, na realidade duas. Uma está falando assim, a depressão é falta de Deus, aí eu não li o restante. Eu senti essa tristeza, significa que eu tenho um demônio dentro de mim? Você pode repetir, por favor? A primeira, eu já tinha falado, a depressão é falta de Deus? Aí depois, eu senti essa tristeza, né, no caso com relação à depressão, significa que eu tenho um demônio dentro de mim? Então vamos lá. Depressão não é falta de Deus, não é falta de inchada, não é falta de trabalho. Depressão não é falta do que fazer. Depressão às vezes é falta de buscar ajuda. Volto. Se a depressão, por exemplo, se você pega o Manual de Saúde Mental, o DSM, né, Manual de Saúde Mental, agora a gente está no 5TR, né, o texto revisado. Ela vai dizer que para ser depressão, você tem que estar sentindo os sintomas por um período superior a 6 meses. Então, para ser depressão, eu tenho que estar naquele estado por mais de 6 meses. Então, tem gente que tem depressão, tem um período de tristeza, um período de isolamento por mais de 6 meses. Para isso, tem psiquiatra. Aí você vai lá e, por exemplo, ele te prescreve um antidepressivo, sertralina, fluoxetina, voerxetina, que eleva os níveis de dopamina, de serotonina, vão elevar níveis de noradrenalina no teu cérebro e vão te dar uma sensação melhor. Você vai melhorar o teu humor, porém, você vai ter que se comportar. Ou seja, aí eu tenho que ir à igreja, aí eu tenho que sair com os amigos, aí eu tenho que convidar o pastor Robson para ir no bate-burger comigo, né? Não vai convidar o outro, tem que convidar mesmo. Aí eu vou comprar uma roupa nova, aí eu vou andar de bicicleta, aí eu vou fazer corrida. Então, eu vou procurar quem faz corrida, eu vou procurar malhar, eu vou para uma academia. Você também vai ter que se comportar, você também vai ter que procurar melhorar. Não adianta nada você se entupir de remédio e ficar na cama. Você também vai ter que procurar se ajudar. Então, depressão não é falta de Deus. Agora, se eu não procuro ajuda, o diabo também não brinca em serviço. Tem uma música de um cantor famoso brasileiro que diz em uma de suas estrofes: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então ele está te analisando. Opa, ele já sabe o jeito que ele vai fazer para te arrebentar. Então ele vai fazer, para uns, fazer o seu time perder, para outros, não que ele tenha esse poder lá de fazer o time perder, mas vai fazer com que aquilo tenha um afetar em você. Para outros é fazer uma pessoa não olhar para você, não sorrir para você, alguém não te responder o WhatsApp. Ele vai armar situações para te entristecer mais, para que você não saia daquele estado. Então, o diabo ele pode usar os sintomas da tristeza, das angústias,
para te afetar cada vez mais. Tá lá o chefe lá, chegou lá, o patrão lá, ó, Paulinho, o patrão-chefe. Né? Aquele cara me defendeu um dia numa briga na escola. Estudei com ele, brincando de ping-pong. E aí alguém quis bater em mim, ele foi e brigou por conta de mim. Vou ser grato por ele pro resto da vida. Ele entrou na frente, não deixou a pessoa me bater. Eu ia apanhar. Eu ia apanhar. E ele entrou na frente, não deixou a pessoa me bater. E carregou o senhor no colo também? Não esqueceu, viu? Oi? Carregou o senhor no colo também? Também. Eu acho que ele também ia apanhar. Mas só que ele era mais atrevido do que eu. Né? Ele era mais corajoso do que eu. E a segunda, qual é a segunda? Não, a outra tem várias aqui acerca de... Pô, depressão é falta de Deus, aí tinha uma outra segunda. Se a pessoa está com essa tristeza dentro dela, significa que tem um demônio dentro dela. Não. É porque completa com isso aqui, ó. Como discernir os pensamentos do inimigo e os da minha cabeça? Será que eu estou com o demônio? Será que é o inimigo? Será que sou eu mesmo? Como é que é isso? Então, vamos lá. O que é que me diferencia de um outro animal? O que é que me faz ser um ser humano? A minha capacidade de pensar. Então, eu sou o único, até que se prove o contrário, que tenho a capacidade de pensar no que eu estou pensando. Então, por exemplo, Maeli, eu posso pensar assim, eu sou burro. E eu posso pensar, eu sou burro? Caramba, eu estudei, eu leio, eu dirijo, eu sei escrever, burro eu não sou. Eu tenho um paciente, por exemplo, que se formou em medicina e estudou robótica. E agora ele está na Irlanda, ele trabalha com medicina robótica. Então, do ponto de vista desse indivíduo, eu não tenho a capacidade dele. Mas ele, por exemplo, faz uma sessão online comigo toda semana porque ele depende de mim como profissional da psicologia. Então, em alguma coisa eu não tenho total capacidade, mas em outras eu tenho. Mas a nossa mente é uma frase que eu uso muito. A nossa mente mente pra gente. Mas não a mentira do pecado, a mentira religiosa. A mentira na ideia de te defender. Na ideia de fazer com que você não enfrente, com que você apenas sobreviva. Com que você vire massa de manobra, seja igual a todo mundo. Veja, nós estamos aqui diante de um público, na sua maioria, adolescentes e jovens. E eu gosto muito disso quando eu atendo jovens no meu consultório. Eu falo isso para todos eles. Eu posso estar diante de mim, aqui, piloto de avião. Eu tenho uma mocinha que eu atendo que ela fala isso já há uns 2 anos. Ela quer ser piloto de caça. Ela quer entrar para as Forças Armadas e ela quer pilotar caça. E eu acho isso legal. Eu posso estar diante de mim, diante de um piloto de avião, diante de um médico, diante de psicólogos, diante de veterinários, diante de pastores. E eu posso estar diante também de pessoas que vão trabalhar em balcões. E aí nada contra quem trabalha num balcão de padaria ou algo assim. Mas a minha mente, ela não quer que eu evolua, então ela vai mentir para mim para que eu não cresça. Porque um indivíduo, para estudar, para ser médico, ele vai ter que se cobrar muito mais do que um indivíduo que vai trabalhar no balcão de uma padaria. Então, assim, eu vou estar o tempo todo pensando. A minha mente pensa o tempo inteiro. Ela vai estar o tempo inteiro contando histórias. Você não é capaz, você não vai dar conta, você é o mais feio, você é o mais burro, você não tem condição, sua família é mais pobre. Você vai ver isso na Bíblia, você vai ver isso em todos os contextos. E eu tenho que ir contra isso. Então, nem todo pensamento, ele é maligno, ele é do diabo. Às vezes ele é nosso, humano também. E eu tenho que ir contra isso. Como a gente já falou há minutos atrás,
Se eu estudei, por que eu não vou conseguir? Se eu tenho a mesma capacidade que o Anderson de ler um livro, de sentar, de estudar, por que eu não posso? Eu posso não gostar do que o Anderson gosta. Aí eu não quero estudar o que o Anderson estudou. Mas eu tenho a mesma capacidade. Quais são os pensamentos que são malignos? Aí a gente já tem uma ideia mais diferenciada. São pensamentos que vão te fazer pecar. São pensamentos que vão te levar para caminhos errados. Então veja, se eu pego aqui um papel, enrolo maconha e falo, vamos, Anderson, provar? Qual a sua resposta? Não. Não. Você já sabe. Você já está definido dentro de você. Você já sabe que você não quer aquilo. Se eu pego um cigarro, se eu pego aqui um álcool, alguma coisa, você já sei a sua resposta. É não. Então tem coisas que estão definidas, são princípios e valores. Se eu deixo esse celular aqui e falo assim, Anderson, rapidinho, eu preciso ir ao banheiro. Quando eu voltar, esse celular vai estar aqui ou você vai ter escondido dentro da tua roupa para levar para você? Vai estar aí. Vai estar aqui. Princípio e valor, que não é nem religioso. De repente, foi tua mãe que te ensinou lá atrás. E você vai morrer com 100 anos. E esse princípio e valor vai estar aí. Está aqui na porta da Secretaria de Educação, mas está lá no texto bíblico. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. São princípios e valores que a gente está aí. A galera que está aí, todo mundo que se eu perguntar aqui a questão do celular, vai falar a mesma coisa. O que é, então, uma coisa do diabo? Uma coisa que vai contra princípios, contra valores. Um pensamento que te leva para um caminho errado, contra... Qual é o nosso norte aqui na igreja? É o pastor Edmilson? Gosto muito dele. Não é tão bonito quanto eu, mas eu gosto muito dele. É, pastor. Mas é o pastor Edmilson? Não. Ele é um camarada íntegro, sério, que eu respeito pra caramba. Né? Eu sou pastor no centro evangelístico, nasci, fui batizado no centro evangelístico, mas, por exemplo, quando meu filho quis vir para aqui, para a Igreja Batista, eu permiti, eu concordei, meu filho se batizou aqui, nesse batistério, com o pastor Edmilson, porque eu respeito a integridade dele, mas ele é o norte dessa igreja? Não, o norte dessa igreja é a Bíblia. É a Bíblia. O que essa igreja prega é a Bíblia. Então, qual é o pensamento? Botou em cima da Bíblia, passou pelo crivo da Bíblia, show, não precisa nem fazer questionamento. Posso adulterar? Passou? Não, não passou. Então, é um pensamento maligno. Posso ter 3 namoradas? Passou? Não, não passou. Posso roubar? Não, não passou. Posso namorar, noivar, casar e ter filhos? Passou. É o norte, está aqui. A Bíblia é a regra de fé. É a regra de fé daqui dessa igreja. Daqui da Igreja Batista, da PIB de Cachoeiras de Macacu. De todas as igrejas, no contexto geral. O que procede disso, o que passa disso é procedência maligna. Tem mais alguma coisa aí? Tem, porque que está falando de a questão de ansiedade, tem algumas aqui bem interessantes. Primeiro, quais os sintomas? Aí eu vou emendar, porque tem 2 aqui que falam de sintomas e outra que fala de gatilho. Então, primeiro, estão perguntando aqui quais... Aí um fala de 12, fala de 7, mas quais são os sintomas da ansiedade e gatilho. Aí tem outro aqui, mas eu vou fazer depois, que acho que essas 2 se complementam. Sintomas podem ser físicos, taquicardia, o coração acelera, a mão soa, a perna fica trêmula, rubor, o rosto fica vermelho. Podem ser físicos, biológicos, tipo, me dá uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito grande, né? Um ataque de nervos, como a minha avó diria, os meus nervos ficam à flor da pele.
Então fico muito irritadiço, nervoso, agitado. Bioquímicos também me tiram o sono. Pode abrir o apetite, né? Como até reboco de parede. Ou pode tirar o apetite, né? Podem ter sintomas neurológicos, tipo, estou diante da prova, eu estudei, mas não lembro nada. Então, veja, esses dias eu atendi uma mocinha que ela foi fazer a prova, né, e os professores aqui já devem ter visto isso. Ela preencheu um lado da prova e ela entregou. No outro dia a professora falou, mas minha filha tinha o verso da prova. E ela só viu, ela estava tão nervosa que ela só preencheu o lado A da prova, ela não preencheu o lado B. Eu tenho, por exemplo, pacientes que no Enem, em outras matérias, na hora, faz a prova toda direitinho, na hora de passar para o cartão resposta, passa tudo errado. Vai pulando assim, ó. Porque fica nervoso. Então, os sintomas, eles podem ser físicos, eles podem ser emocionais, eles podem ser tipo te enganar, e aí eu não vou nem fazer o Enem porque eu não tenho competência. Aí eu não vou. E tinha competência, estudou, tinha condição, né? Mas eles estão mais concentrados nesses nichos físicos e mentais. Gatilhos. Gatilho pode ser diferente para cada pessoa, aí a individualidade. Para um pode ser a comparação. Agora há pouco eu estava conversando com o Carlos Vitor e o colega, e eu falava da comparação. Tem pessoas que a comparação é um gatilho. Então, A gente agora, nessa questão das redes sociais, o que mais tem é comparação, né? O tempo inteiro. Comparação, aí galera, lembra disso. Comparação é sempre injusto. Todas as vezes que você se compara com o outro, vai ser sempre injusto. Então, o Anderson tem mais barba do que eu, já é injusto. Então, eu estou tentando, eu comprei lá um remédio que espirra, não tem jeito. Não tem jeito, só se eu fizer um implante. Implante de barba. Implante de barba. Comparação com o outro é sempre injusto. Primeiro porque o outro só mostra para você o que ele quer mostrar. Verdade. Há um tempo atrás, eu atendi um casal, vai fazer um ano agora, esse casal ainda está comigo. Em novembro do ano passado, eles voltaram de Dubai. Eu não faço nem ideia para que lado é Dubai. Em Congonhas, eles iriam pegar um voo para o Rio de Janeiro, mas já voltaram no tiro, raquetada e bomba. Em São Paulo, eles já brigaram, ela voltou de Uber e ele voltou de avião. Que isso? De Uber. Aí, se você pegasse lá o Instagram deles, você fala, nossa, que casamentão desse que eu quero. Jogando areia do deserto para cima, andando de camelo, lanchando junto com shake. Casamento. Aí você vai falar, o meu casamento não é assim, porque eu não saio nem de Cachoeiras. O máximo que eu vou é Itaboraí. O máximo que eu vou é a Nova Friburgo. Esses dias eu atendi alguém que falou assim, eu estou muito, muito, muito feliz. Falei, por quê? Porque eu fui na Bienal. Falei, que legal. Foi a primeira vez que eu saí, que eu atravessei a ponte Rio-Niterói, veja. Mas a alegria, a alegria não se mede, mas né? se ela for olhar para a pessoa que foi para Dubai, ela vai se frustrar. Mas a comparação, a pessoa, ela tem consciência que, poxa, eu me comparo muito com as pessoas, ou às vezes é meio que inconsciente? Às vezes é inconsciente. E o belo, o bonito, ele sempre chama atenção. Então, se você passa na rua, vê um carro bonito, ele te chama atenção. Se você vê uma pessoa bonita, ela te chama atenção. Se você vê uma pessoa na rua com 1,90 m, 2 metros de altura, te chama atenção. Se você vê uma casa bonita, ela te chama atenção.
Então, o bonito, o belo, ele sempre te chama a atenção. Qual é a ideia de comparação sadia? É comparar você com você mesmo. Então, eu pego Robson 2024 e eu comparo o Robson com 2025. Caramba, 2024 eu estava com 90 quilos, 2025 eu estou com 92. Opa, tem que abrir o olho aqui. 2024 eu lia 20 livros, 2025 eu só li 15. Opa, 2024 eu tinha tanto dinheiro na minha conta, 2025 eu estou com mais tanto dinheiro. Aí eu melhorei. Eu comparo Robson com Robson. E aí eu vejo o que eu posso melhorar ou não. Aí eu estou sendo justo. Agora, eu comparar com o Anderson, eu vou estar sendo injusto. Porque o Anderson vai ter qualidades que eu não tenho. Cultura, criação, tudo diferente, Tudo né? diferente. E dificilmente eu vou olhar para os defeitos quando eu comparo. E aí, rede social, eu sou muito ruim de rede social. Eu quase não mexo em Instagram, não tenho TikTok, não, né? Algum dia desses atrás, chegou um paciente para mim, né, e tem uma rede social aí de jovens e de adultos, que é uma rede social de fofoca da cidade, né? Vocês devem saber, né? Tem uma rede social. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou vindo aqui para conversar com você, você já deve estar sabendo, né? Minha esposa fez isso, isso e isso. Eu falei, eu não estou sabendo de nada. E realmente eu não sei, porque eu não vejo, eu não tenho rede, eu não mexo, não sei de nada, né? Eu não se tem uma coisa que todo bom psicólogo vai aprender, é não ser curioso. Eu não sou curioso com nada. Se você começar uma história hoje e não terminar... Pra mim fica... Mas aí eu abri a porta, aí deu tempo de acabar a sessão, semana que vem você me continua. Eu não vou ficar, mas e o que tinha atrás da porta? Então, voltando aí, né, para a gente não se perder. Comparação é injusto quando você se compara com o outro. Então, se eu for comparar pastor com o pastor Robson com o pastor Marcelo, pastor Robson com o pastor Edmilson, eu vou achar qualidades neles que eu não tenho. E aí eu vou ser injusto comigo, porque eles viveram experiências que eu não vivi. E aí eu tenho que comparar Robson com Robson e ver o que é que eu tenho que melhorar. Certo? Pode? Pode continuar? Tem duas aqui ainda. Primeiro, queridos, é que está muito legal, porque está difícil a gente filtrar aqui, porque... Várias perguntas boas aí. Porque às vezes, né, o pastor responde algo, aí vem uma outra pergunta baseado na resposta, e senão aí a gente, né, não consegue. Mas continuem fazendo perguntas. Todas as perguntas que não forem respondidas, nós vamos passar depois para o pastor Robson e a gente retorna para vocês, tá? A gente coloca lá as respostas para todo mundo aí ter aquilo, né, que foi dito. Mas aqui, por exemplo, perguntaram novamente sobre questão que a gente já tinha falado, senão a gente acaba não conseguindo, né, avançar. Tem ainda relacionado com a ansiedade, tem uma aqui. Por que os adolescentes hoje em dia têm tanta ansiedade? E como podemos ajudar, né, uma pessoa que está com ansiedade? E a diferença da ansiedade do dia a dia para a ansiedade patológica, né, e a importância do laudo, né? Então foram essas três, né? Porque os adolescentes têm tanta ansiedade, como a gente pode ajudar, e a diferença da ansiedade comum, digamos assim, com a patológica e a importância do laudo. Então vamos lá. Por que o adolescente hoje em dia está tão ansioso? Se a gente fizer um recorte, 2025, 1925, tirar 100 anos de história, a gente vai ver que a gente tem muito mais cobrança hoje. O adolescente de hoje, ele é muito, muito, muito mais cobrado do que um adolescente de 1925. Se a gente pudesse hoje ter aqui
tivesse, sei lá, uma criogenia de lá, alguém de 1925 congelado e descongelasse e colocasse aqui agora. Qualquer adolescente aqui, que está aqui agora, jovem que está aqui agora, ia dar um banho de conhecimento. Você tem muito mais informação do que qualquer um outro adolescente do passado. A informação hoje é muito rápida. Se a gente pega, por exemplo, 1970 acho que já era ao vivo, 1966, a Copa do Mundo, você só sabia que o Brasil ganhou ou perdeu 4, 5 dias depois, porque não era transmitido ao vivo. Você agora, acontece um negócio do outro lado do planeta, você sabe em milésimos de segundo. Acompanha ao vivo, né? Eu fui esse dia atender em Papucaia, quando eu passei em Japuíba, o rapaz atravessou na minha frente e bateu de moto. Assim, na minha frente, bateu de moto. Eu vi batendo. Mas aí eu cortei e fui embora. Cheguei em Papucaia. De Japuíba a Papucaia, sei lá, 10 minutos? Por aí. Quando eu cheguei em Papucaia, já tinha uma mensagem da minha esposa. Teve um acidente aí em Japuíba. Você viu? Olha como que é rápido a informação, né? Então, o adolescente de hoje ele é muito mais cobrado. Por exemplo, quando eu fui adolescente, isso, né, faz pouco tempo, eu não fiz Enem. Eu não fiz Enem. E eu fiz vestibular. Você fez? Eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular, eu não fiz Enem. Quantos jovens aqui, adolescentes, vão fazer o Enem? Tem pouco, hein? Mas tem muitos aí que ainda não estão no 3º ano, né? Mas vamos fazer um dia? Nós vamos fazer. Então, veja, a cobrança é muito grande. Olha, nesses últimos 10 anos... preparatórios militar também. Tem alguns com preparatório militar. Preparatório militar, preparatório para escola militar, para escola naval. Se você pega o Enem de 10 anos atrás, ele evoluiu gigantescamente. Então, assim, a cobrança é muito maior. Então, os adolescentes de hoje têm muito mais cobrança. Antigamente, se você pega, por exemplo, 1911, nós tínhamos um cara chamado Binet, e ele fez uma testagem que até hoje é utilizada na neuropsicologia, é utilizada nos testes vocacionais, e só tinha 3 vocações. Ou você era da agricultura, ou você era da fábrica, ou você era do exército, da guerra. Hoje não. Hoje você é médica, enfermeira, é psicóloga, não sei o que. Né? Esses dias eu estava na faculdade e alguém me falou que pós-graduações hoje já tem 5.000 cursos. Você pensa bem, 5.000 cursos de pós-graduações. Para todos os gostos. É muito curso. É muito curso. Aí você vai escolher, o que você vai escolher? Você vai pegar, por exemplo, Robson, eu tenho 6 pós-graduações. Cara, já é 6 pós-graduações. Eu não vou fazer mais uma meia dúzia ainda. Mas é muito curso, é muita informação. Aí você vai pegar um adolescente hoje, um jovem hoje, todo mundo está cobrando. O que você vai estudar? O que você vai ser? Quanto você vai ganhar? Quanto que você quer ganhar? Quanto vocês acham que para viver bem hoje precisa ganhar? Quem acha que R$1.000 hoje dá para viver bem? Salário mínimo. Quem acha que tem que ser R$5.000? Olha, veja, aí a cobrança aumenta. Aí vai entrar a questão se vai ficar solteiro, se vai ter família, uma pessoa sozinha. Aí vai entrar várias situações. Porque veja só, Maeli, R$5.000, trabalhar no comércio dá. R$10.000, já tem uma galera. Já melhora, né? 20 mil. Para ganhar R$20.000, tem que estudar pouco? Tem que se preparar muito mais, não é? 30 mil. Aí você tem que se preparar muito mais. Então, um camarada que trabalha no balcão de uma padaria e o camarada que é um piloto de
737, quem é que estudou mais? Quem é que se cobrou mais? Quem é que se exigiu mais? Aí você vai ver que aí a ansiedade no adolescente é muito mais pela cobrança social. Aí sim, com quem que você vai namorar? Tem bons princípios? É uma boa pessoa? Vai te ajudar? Vai projetar você para frente? Aí você quer ser médico, enfermeiro. Vou usar essa ideia. Vai projetar você para ser isso ou não? Vai fazer você ser feliz ou não? Há um dia desses atrás eu atendi um jovem e o pai dele foi pastor. O pai dele foi pastor e o pai dele faleceu. E aí a mãe, não, que ele vai ser pastor, 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 que ele vai ser pastor. E ele não queria ser pastor. Ele queria ser médico veterinário. Veja, tem algum problema ser pastor? Tem algum problema ser pastor? Nenhum problema ser pastor. Mas se ele fosse pastor, ele seria feliz? Não. E aí é um grande questão que às vezes a gente trabalha muito na terapia. Quem precisava de terapia não era ele. Era o pai. Era a mãe. A mãe, no caso. Era a mãe. E aí a gente trabalhou com a mãe e hoje ele é médico veterinário feliz da vida. E se ele tiver o chamado vocacional para ser pastor, ele pode ser pastor e médico veterinário. Ok? Uma coisa aí para o adolescente, eu já vou entrar na outra questão. Não trabalhe, não estude pelo dinheiro. Lembra daquele texto bíblico? Busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tire o reino dos céus e coloque o que você quer. Busque primeiro o que você quer. Quero ser enfermeiro, quero ser médico, quero ser veterinário, quero ser engenheiro, quero ser programador, quero ser desenhista. E o dinheiro vai ser uma consequência. Se você fizer e fizer bem feito, o dinheiro não vai faltar. Porque as pessoas hoje estão atrás de profissionais de qualidade. Se você fizer bem feito, não vai faltar dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência que vai vir sobre a sua vida. Avaliação, laudo, né, e avaliação patológica. Antes de entrar nessa pergunta aí vem aquela questão, né? A gente está falando que o adolescente e o jovem, hoje em dia, é muito mais cobrado, né? E aí vem aquela questão que a gente tem escutado muito. É uma geração mimimi, uma geração que não quer nada. E, às vezes, a pessoa compara muito com a dela. E todas as gerações têm essa questão, né? De uma geração com outra, uma achando que é melhor do que a outra. E essa geração que nós temos aí, realmente, ela é muito cobrada. Tem as coisinhas, as questões aí, mas a gente tem que ver que cada geração tem os seus problemas, né? Sim. E é isso. Sim, cada geração tem a sua peculiaridade. Eu atendi hoje sábado, eu atendi na última quinta-feira um indivíduo com a mesma idade que eu, 48 anos, um indivíduo bem sucedido e tal. E a gente conversava que a nossa geração ganhou na força do braço, trabalhando. Hoje em dia, os jovens não. Por exemplo, eu vendi picolé na rua, eu vendi mariola, eu vendi doce de amendoim na rua, mas também na minha época, com 7 anos, 9 anos, 10 anos, você podia vender. Hoje, se você fizer isso, conselho tutelar, vai dar problema. Mas também na minha época, a gente estudava para trabalhar. Por exemplo, eu com 15 anos, eu já namorava a Josi. Com 18 para 19 anos, eu estava casando, já estava pensando em casa, em família, já era outro mundo. E a gente casou tarde também. Casamos tarde. Era outro mundo. A cobrança hoje é do conhecimento. Hoje vocês têm que ir atrás de conhecimento. Vocês têm que buscar conhecer mais, saber mais, ser mais inteligente, ter mais capacidade de resolver problemas.
Amanhã chega uma pessoa para você e eu quero um programa tal para o meu computador, para a minha clínica. Você ser capaz de resolver problemas é o que vai exigir de você hoje. Quanto mais você for capaz de resolver problemas, mais você vai ser bem remunerado por isso. A exigência hoje é de você ser mais capaz de solucionar problemas, tá? Não é uma geração mimimi. Ela pode até ser essa fala mimimi comparado com a minha. Uhum. Porque, por exemplo... Mas a nossa é comparada com a do meu pai também. É outra coisa. Vai. Por exemplo, eu não posso dizer que eu trabalho mais do que o meu avô. Na roça, na enxada. Eu entro 8 horas da manhã no consultório, ligo o ar-condicionado, fico sentado até 9 horas da noite. Eu fico sentado. A hora que eu quero fazer café, tem uma máquina de café expresso, eu boto lá e faz o cafezinho, já sai prontinho. Ó, que maravilha. Mas a minha cabeça trabalha muito mais do que meu avô, que 6 horas, 7 horas da noite estava dormindo. E tanto que a saúde, antigamente, era até melhor, né? Porque as preocupações eram menores também nesse sentido. Sim. O meu filho, ele trabalha menos, ele hoje tem a condição de ter 18 anos e estar em casa e poder estudar. Ali o Carlos Vitor, né? O João já é formado, já trabalha como dentista. Eu com 18 anos eu estava casando. Olha que mudança, que diferença. Agora, a ideia do laudo, né? Respondendo ali o Eliezer, a patologia é quando, né, a gente transforma, a gente sai da ansiedade, que é algo natural. Então, se amanhã eu tenho uma prova de química, eu fico ansioso. Se amanhã eu tenho um evento importante, eu fico ansioso. Se amanhã eu tenho uma viagem, eu fico ansioso. Qual é a diferença para eu ter um laudo, eu ter um problema patológico? É quando eu coloco o T antes, o T de transtorno. Para ter uma patologia, tem que transtornar a tua vida. Então, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno depressivo maior, é quando transtorna a tua vida. Transtorno do espectro autista. Então, é quando transtorna a tua vida. A gente tem uma porção de autistas aí, o Elon Musk é autista. Mas, não transtorna a vida dele? Não. Messi também é, né? Messi, e tantos outros que falam aí, né? Eu tenho um paciente que eu atendo que ele, esses dias atrás, ficou 2 anos em Israel. A família dele é uma família de uma condição financeira muito boa. Ficou 2 anos em Israel, foi contratado pelas forças especiais de Israel para projetar algo lá de satélite. É um autista de nível 1, de suporte 1, mas é um indivíduo que tem um transtorno? Não. Ele morou em Israel sozinho, ia e vinha, falava toda semana, 2 vezes por semana comigo. Ele ainda hoje é meu paciente, mas hoje a gente faz o atendimento 1 vez só por semana. Tem algumas dificuldades, mas não tem um transtorno. Quando transtorna a tua vida, aí é um problema. Então, um indivíduo, por exemplo, que não consegue ir para a escola todos os dias, porque tem crise de pânico todo dia que entra na sala de aula, está transtornando a vida dele, porque ele vai repetir de série. Está transtornando a vida dele porque ele vai ter um excesso de faltas e vai repetir pelo excesso de faltas. Um indivíduo que não dirige, não faz nada, não sai de casa porque tem medo de um acidente, de alguma coisa, está transtornando a vida dele. Aí é um transtorno. Agora, por exemplo, vou fazer a autoescola. Quem aí está fazendo a autoescola? Alguns já passaram, né? Esse ano. Quem? Gabriel, lá em cima. Olha lá.
Já passou? Você já passou? Não ficou nervoso no dia que o chefe lá, o fiscal, sentou do teu lado no dia da prova? Ficou ansioso. Ficou ansioso. Agora, ele tem um transtorno? Não. Ele venceu. Eu tive uma paciente que fez a prova 6 vezes. Você fez quantas, Gabriel? Uma? Ô, glória. É bom mesmo, hein? Eu tive uma paciente que fez 6 vezes. No último dia, na última vez, a autoescola soltou fogos, fez bolo. Que isso? Mas veja, isso tem 5 anos, tem 5 anos que ela dirige. Passou. É um transtorno? Não. Ela teve dificuldades, ela ficava muito nervosa, mas é um transtorno? Não. Então, só é patológico quando transtorna a tua vida, quando te impede de exercer funções básicas da tua vida. Aí, você vai passar por uma avaliação e você vai receber um laudo, né, de transtorno de ansiedade generalizada. E aí o laudo não é para diminuir, né? O laudo, pelo contrário, ele ajuda a pessoa a ter suporte, técnicas, né, para atingir a aprendizagem ou alguma coisa, que às vezes as pessoas se pegam no laudo, eu não posso porque eu tenho um laudo, eu não, né? Isso aí complica. Eu vejo muito isso na escola também. A pessoa tem um laudo de, né, dislexia, de TDAH, alguma coisa assim, e acha que não pode por causa do laudo. Mas é o contrário, ele vai te dar suporte para você aprender de alguma maneira diferente, às vezes, né? Mas chega lá, e isso é importante a gente falar, né? Se a gente for falar de transtornos, de sintomas, todo mundo, tem uma expressão brasileira, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo que está aqui é um pouco hiperativo, é um pouco deprimido, é um pouco obsessivo-compulsivo, é um pouco agitado, é um pouco lerdo, distraído. Nossa, saí, vim fazer o exame em Friburgo, esqueci o pedido do médico lá em Cachoeiras. Esses dias um paciente meu me ligou. Robson, eu passei pelo posto de gasolina, esqueci de botar gasolina, estou agarrado aqui no meio da serra. O carro ficou sem gasolina. Impulsividade, hiperatividade, irritabilidade. Médico, psicólogo, quando vocês forem ler lá o DSM, vocês vão ver que vocês têm uma porção de sintomas que falam, cara, eu tenho esse problema também. Eu também sou deprimido. Por exemplo, quando eu, Robson, não durmo bem, no outro dia eu fico triste. Triste. A maioria dos meus pacientes fica agitado. Eu, no outro dia, não sou ninguém. Eu fico triste, eu fico enjoado, minha vontade é de ir embora para casa. Aí eu estou depressivo? Não, eu não dormi bem à noite. Então, a gente tem que saber que o transtorno, o T, é de transtorno. Tem que transtornar a tua vida. Tá? Então, transtorno esquizofrênico, o transtorno de hiperatividade. Não é a pessoa que faz 200 coisas. Tem gente aqui na igreja, tem gente aqui que às vezes é hiperativo, faz uma porção de coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, né? Naturalmente. Mas, por exemplo, o hiperativo é aquele que o guarda-roupa dele é uma bagunça, o quarto dele é uma bagunça, o caderno dele é uma bagunça, a mente dele é uma bagunça, a gaveta de papel dele tem papel desde 1970 lá, né? E é tudo muito bagunçado, é tudo muito desorganizado, aí é problemático. Fala mais do que devia, né? Aí é problemático. E virou moda, né? A pessoa às vezes fez um negocinho e fala assim, é meu TDAH, é não sei o quê, e às vezes não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E é melhor nem tratar, né? Que vai ter sempre uma desculpa. A gente vai ter que resumir aqui, nós temos muitas perguntas, mas acho que não vai dar tempo, né? A gente queria falar, pastor. Eliezer quer falar. Não, aqui, bem rapidinho, tem uma aqui, que eu não posso deixar de ler
essa pergunta. Puxaram fundo, puxaram lá no Sêneca, né, que é um filósofo lá de 65 depois de Cristo, lá em Roma. E colocaram assim: de acordo com Sêneca, pensar demais é a arte de criar problemas que não existem. Porém, para solucionar problemas, é necessário pensar antes. Como sair do loop de pensar demais e não conseguir solucionar problemas? Seria a solução a ignorância e a filosofia absurdista? Caramba! É interessante que ele foi diz, vocês que estão fazendo psicologia que fizeram essa pergunta. E tem uma frase que eu sei quem fez. E tem uma frase dele até interessante que ele diz que pensar demais mata a paz, pode matar a paz, né, quando pensa demais. Então, eu gostei muito da pergunta. Gente, aí já vou adiantar que a gente já está aí, como a Maeli falou, o tempo está bem escasso. E tem um assuntozinho aqui importante. A gente vai encerrar as perguntas daqui, que tem muitas outras perguntas. Tem perguntas aqui de transtorno, de quadro dissociativo. Tem um que pergunta, vou aproveitar, que é um caso real, né, que a pessoa disse assim: é saudável estudar toda semana, das 22 horas às 4 da manhã? Toda semana faço isso pelo menos 3 dias. Então, é um caso, né, de alguém que colocou. Então, aí eu encerro com essas duas aqui. Posso falar como professora, psicopedagoga? Não é saudável não, hein? Perder a noite de sono. Eu sei que tem gente que, né, que consegue, né? Mas 3 vezes na semana, isso aí, daqui a pouco não. Tem um livro, eu não me lembro agora o título do livro, que vai falar sobre abrir torneiras. São 3 expressões quando a gente quer mudar algo na nossa vida. Abrir torneiras, ou seja, eu amplio as formas de conseguir as coisas. Se é dinheiro, eu vou trabalhar mais. Se é estudar, eu vou estudar mais. Eu vou abrir torneiras, eu vou ampliar. Se eu trabalho de 8 às 10, eu vou trabalhar de 8 às 11. Eu vou trabalhar de 8 às 12. Eu vou abrir torneiras. Fechar ralos. Não adianta também eu ganhar dinheiro e gastar muito, né? E a terceira é, por um tempo, eu tenho que determinar um tempo. Então, se essa pessoa que está estudando até as 4 da manhã, ela determinar um tempo e, por exemplo, não estiver afetando o dia dela no dia seguinte, se no dia seguinte ela consegue acordar, ir para a escola, fazer as atividades da casa, se ela consegue comer, beber, fazer as coisas do dia a dia dela, cuidar das atividades dela, ela tem que estipular um tempo, porque esse é um horário de sono. Mas se ela tiver tipo assim, eu tenho uma prova daqui a 20 dias. Isso, numa reta final de um concurso, de alguma coisa assim. Se ela tiver um tempo, show. Aí ela tem que ter um tempo, porque nenhum organismo resiste uma pressão durante muito tempo. Aí ela vai adoecer. Mas se ela tiver um tempo determinado, ok. Geralmente, quando é adolescente, vai dormir no outro dia na escola, na sala de aula. Aí não está sendo eficaz. Pegou aquele sono profundo, né? E não renovou. Aí não está sendo eficaz. Se for um adulto que tem esse tempo aí determinado, que vai... Agora, adolescente é complicado. E a gente tem a experiência de ver gente dormindo direto, aí uns porque está jogando e outros porque estão estudando. Sim, a gente vai ver muito isso. Agora, eu tenho pacientes que, por exemplo, acordam todos os dias, já ao contrário. Acordam todos os dias às 4 horas da manhã para estudar. Aí já pegou aquela Acordam todos os dias 4 horas da manhã para estudar. E acordam, estudam, né, e aí vão para a escola. E aí já é um outro caminho. Depende da hora que dorme, né? Depende da hora que dorme. Mas aí tem um tempo, é até o Enem, ou é até a prova de tal. Vai depender do quanto que é saudável para você e se o dia seguinte está sendo saudável também. Quanto à resposta à pergunta do Sêneca, né, quem fez os pensamentos aí do filósofo, pensar demais, eu acho que aí tem no que é que você está pensando. Se os seus pensamentos forem desorganizados, né, se você não pensar de forma... Se você for hiperativo no teu pensamento, então, o Eliezer é legal,
e tal, porque ele é pai do Eliel torce para o Flamengo e o Flamengo jogou essa semana com uma camisa amarela e o amarelo é legal porque me lembra a bandeira do Brasil e a bandeira do Brasil me lembra o ouro que Portugal... Aí eu vou, ó, viu? Então, pensar demais de forma desorganizada, não adianta pensar. A gente acho que tem muita informação e pouco conhecimento, né? A gente sabe de tudo um pouco, mas o que é essencial, às vezes, a gente não sabe. Agora, pensar de forma organizada é fundamental. A gente só resolve problemas pensando. Mas eu responderia essa pergunta com uma frase do Albert Einstein, né? Para a briga ficar aí isso, na para mesma equilibrar, altura, né? Que dizem que é dislexo. Quando você quer resolver um problema e não encontra a solução para esse problema, você deve pensar em tudo, menos no problema. Porque às vezes você fica preso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com aquela menina, eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ela. Se eu não falar com ela hoje, eu não sei. Se eu tenho que falar com ela, 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 eu tenho que falar com ela. Se eu não falar com ela, aí você está pensando só naquilo, aí a sua mente fica abduzida, você pode se emburrecer, porque você não está vendo outras coisas que estão acontecendo. Então, o Albert Einstein, ele fala isso. Quando você quer resolver um problema e você não consegue, naquele momento, encontrar a solução, abra outras janelas, pense em outras coisas, vá para outros lugares, e aí a solução para aquele problema vai acontecer. A gente tem aqui outras perguntas aí, mas pelo tempo, pela hora, né? Infelizmente, eu ficaria toda a vida, né? Eu gosto de conversar e tal. E aí tem algumas perguntas, diferença entre medo e fobia, mas eu acho que já respondeu, né? As perguntas que nós tínhamos aqui, muitas foram respondidas naquelas que Eliezer leu. Mas tem uma questão aqui para encerrar. Para encerrar, Ansa? Não sei, para encerrar? Para encerrar. Pode ser? Nós temos a questão da automutilação não suicida, né? Tem até uma expressão aí que eu nunca lembro em inglês, Kurt não sei o quê, se alguém lembra dessa expressão aí, mas é porque a gente observa, né, nas escolas, nas igrejas também, de modo geral tem aumentado muito, né? Eu estou com uma aluna lá em outro município que teve que colocar até uma meia, né, aqui assim, porque ela se mutilou toda, se cortou toda. Tem a ver com a depressão que ela enfrenta, mas também muitas pessoas, às vezes, não têm depressão, né? Eu não sei se tem essa... A automutilação, a gente vê muito na adolescência, mas eu atendo muitos adultos. Adultos também? Adultos, mães, pessoas casadas, pessoas, né, que têm, assim... Às desenvolveram na idade adulta ou já... Desenvolveram na idade adulta. Interessante, né? Aí eu vou explicar o que é a automutilação, nesse modelo aí de cortar o braço. Mas veja, lembra que eu falei agora há pouco atrás de uma menina de 20 anos que ia ser madrinha e ela ficou tão nervosa que ela roeu a unha toda a ponto de machucar as mãos? É uma automutilação. Estou me machucando, né? Uma pessoa que morde o canto da boca, morde a boca a ponto de ferir a boca, ela também está se automutilando. Uma pessoa que arranca o cabelo e come o cabelo também está se automutilando. Uma pessoa que se belisca, né, também está se automutilando. É lógico que nós visualizamos mais essa dos cortes nos braços, na virilha, são as mais comuns que a gente vê dentro do consultório ou que os médicos mais encaminham. Ela é um precedente, ela é um ponto suicida, porque ela é um micro suicídio, né? Ela é uma ideia suicida, só que ela não é uma ideia tão real, tão poderosa quanto de uma corda ou quanto de uma medicação. O que é que acontece? A pessoa, usando até as perguntas do Eliezer, a mente às vezes fica tão cheia de questionamento, tão cheia de preocupação, tão cheia de cobrança,
eu tenho que passar, meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, ai meu Deus, meu namorado, ai meu Deus, ele me agarrou, ele fez isso, e aquilo outro, e aconteceu isso, e como é que eu vou explicar isso agora? E agora o que eu vou fazer? Que aí a pessoa vai, para diminuir o pensamento, ela transforma em algo físico. Né? E a nossa mente biológica, ela não suporta dor. Ela não quer a dor. Ela quer, de qualquer forma, evitar a dor. Então, eu vou ali, corto, me belisco, a minha mente sai daquela preocupação do namoro, do Enem, do carro, da mãe, do pai, e ela vai para a dor. Como são cortes superficiais, que daqui a pouco ninguém está vendo, vai se tornando um hábito. E nós somos seres de hábitos. Só que isso pode ir prejudicando, porque vai se tornando um hábito que daqui a pouco tenho que usar uma meia. Por que você está usando a meia? Por que você só anda de manga longa? Por que você está com essa machucado no braço? Esses dias eu atendendo uma mulher e ela tomou o vidro de Rivotril todo e ficou 5 dias internada. Aí o médico, no dia que foi dar alta, me ligou. Robson, eu vou dar alta a ela, mas ela está toda cortada. Já é uma mulher de 20 e tantos anos, mãe de 2 filhos, casada e tal. Veja, aquilo chamou a atenção do médico, porque é o tempo inteiro a pessoa tentando tirar algo dela. Pode acontecer de você conhecer alguém assim, ou você estar vivendo isso? Pode. E aí a gente volta para o início, né? Já que está encerrando, vamos encerrar voltando lá para o início. Procure ajuda. Procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém que possa te orientar. Mas se eu falar com a minha mãe vai me dar um tabefe que eu vou ficar rodando uns 3 dias. Então não fale com a tua mãe. Mas procure a liderança da igreja. Procure alguém que você confie. Aí fica um conselho também. Eu vou usar até 3 expressões. Uma da Bíblia, uma da minha avó e uma do Freud. A da Bíblia seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, cuidado com quem você fala também, ou para quem você fala. Escute, mas não saia falando para todo mundo. A minha avó ia falar a mesma coisa, só que num trocadilho diferente, né? É para isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. E o Freud, ele iria dizer, quando eu não falo, eu sou senhor da palavra. Então, se eu olho para o Eliezer e eu penso assim, Eliezer é feio, mas eu não falo, sou senhor da palavra. Mas se eu falo, aí o Freud vai dizer, você se tornou escravo dela. Porque agora o Eliezer vai falar, o pastor Robson falou que eu sou feio. E vai andar, naquele dia você falou para mim que eu sou feio. Então, depois que eu falo, eu me torno escravo daquilo que eu falo. Então, você deve falar? Deve falar. Sempre deve procurar alguém para falar. Mas deve saber para quem você fala. Porque, dependendo da pessoa, pode ser um problema maior ainda. Então, estou gostando de Maria. Nossa, se você falar para a pessoa errada, daqui a pouco o pastor Edmilson está anunciando aqui do púlpito. Fulano está gostando de Maria. Alguém que tem dinheiro guardado em casa, tem aí um dinheiro considerável, sei lá, 10 mil guardado em casa, sai na rua falando para onde está guardado em casa? Não. Alguém aí sai falando a senha do banco para todo mundo? Né? Vai ter gente aí que vai falar, eu não tenho problema nenhum de dizer, porque não tem dinheiro nenhum lá.
mas fale. Tem algum problema? Pô, estou percebendo que eu estou me beliscando, que eu estou me cortando, que eu estou puxando o cabelo, que eu estou mordendo a boca, que eu estou roendo demais as unhas, que eu estou mascando a camisa, a roupa, que eu estou falando demais, ou que eu estou roendo o cantinho da unha, que eu estou comendo demais, que eu estou acordando de madrugada e saqueando a geladeira. Procure alguém. Você está dentro da igreja, você tem pessoas que são responsáveis aqui, pessoas maduras, pessoas adultas. Procure a sua liderança, converse. Eles vão te levar até o pastor, ou vão conversar com seus pais para que possam procurar profissionais ou não, ou vão te orientar a partir daí. Mas não deixe de falar, não guarde só para você. Porque senão você pode virar uma panela de pressão e uma hora... Já tiveram a experiência de uma panela de pressão explodir na tua casa? Deus me livre. Na minha casa já explodiu uma vez. Hã? Eu tenho medo. Mas lá em casa já explodiu quando eu era criança. Nossa, o almoço, na hora de sair o almoço. Que tristeza. Mas perde tudo. Então, assim, converse. Procure alguém que você confie. Procure alguém que possa te ajudar, te auxiliar. Né? Não deixe isso se transformar num problema de você se cortar, aí gilete, aí vidro, aí cortar virilha, se machucar, se automutilar. Procure alguém que possa te ajudar. Faltou uma? Pastor, o adolescente, o jovem, acho que na maioria das vezes o adolescente, a questão da timidez é muito forte, né? Porque se cobra muito, né? O que vão pensar de mim e tal. Qual o momento, como identificar qual é a hora de buscar um profissional na questão da timidez? Timidez é um problema? Se você é tímido, não é um problema. Timidez é um traço do teu caráter, da tua pessoa. Assim como tem a pessoa que é falante, que fala muito, que conversa com 1.300 pessoas, tem você que é tímido. Esses dias atrás eu atendi uma senhora com 70 anos, que ela falou assim: eu sempre fui muito peralta. Minha mãe me procurava, quando minha mãe me procurava eu já estava lá na beira do rio tomando banho. Nunca fui tímida, subia em árvore, descia de árvore, brincava com meninos, jogava bola, corria para lá e para cá. Falei, e acertos e erros? Nossa, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Então, a pessoa que fala muito, que faz muito, que é muito falante, ela também erra mais. Ela vai experimentar mais coisas, mas ela também vai errar mais. O tímido, ele é mais observador, ele é mais pensante. Então, assim, não há um problema ser tímido. Então, vou levantar a mão, vou fazer uma pergunta para o professor. Aí levanto, não levanto, levanto, não levanto, levanto, não levanto. Aí o professor passou para a pergunta seguinte e você não perguntou. Ai, que menino lindo, queria falar com ele. Falo, não falo, falo, não falo. Quando vejo, já casou, está com 3 filhos. A timidez, ela não é um problema, só quando ela te atrapalha de viver. Então você tem que criar alternativas. Se você não é de falar com o menino, escreve um bilhete. Bota num bilhetinho. Não bota teu nome, não. Deixa ele curioso. Né? Deixa ele curioso. Bota, você é lindo, gostei de você. Mas não bota teu nome, não. Deixa ele curioso. Acontece muito isso. Retiro, confraternização. E aí vai chegando como mineiro, né? Vai comendo pelas beiradas. Agora, se a timidez, ela vai te atrapalhar a pedir um emprego, a conseguir um relacionamento, ela está te atrapalhando a ter uma vida social, a se socializar, aí você falou agora há pouco aí sobre medo e fobia. Ter medo é normal. Então eu tenho medo, né?
Fobia é quando eu tenho evitação. Então, eu evito pedir, eu evito conversar, aí vai me atrapalhar. Então, não há um problema ser tímido. Agora, se está atrapalhando demais a tua vida, se você está deixando de conhecer pessoas, se você vive isolado, se você vem para uma igreja linda como essa, com pessoas lindas como as que estão aqui hoje, e você senta no último banco e não conversa com ninguém, né? Esses dias eu atendi uma pessoa e falei assim, eu vou à igreja. Eu falei, tá, você vai à igreja. Que legal que você vai à igreja, muito bom que você vai à igreja, mas como é que você vai à igreja? Aí eu entro, eu oro, quando diz amém eu vou embora. Socialmente não serviu de nada. Espiritualmente você pode ter saído dali bem, mas socialmente não serviu de nada. Você tem que ter vida social. O que é que nos faz seres humanos? Socializar. Macaco socializa, girafa socializa, cachorro socializa. A gente tem que socializar. Quando é que eu devo procurar uma ajuda? Se eu estou vendo que aquilo está me atrapalhando demais. O outro lado da moeda também é uma verdade. Se eu falo demais, caraca, para que eu fui falar isso? Nossa, contei um segredo que nem... Foi mais forte que eu. Foi mais forte que eu. Aí já é complicado. Aí você também pode procurar ajuda. Prejudica a sua vida e dos outros. Sim. A gente falou aqui, né, só para a gente separar uma coisa legal aqui no final também, o que é um adoecimento psicológico e emocional do que é um adoecimento psiquiátrico. Então, adoecimento psicológico e emocional trata das emoções, tristeza, raiva, alegria, medo, angústia, felicidade, prazer, gozo, emoções. O que é um adoecimento psiquiátrico? Por exemplo, vou usar 2 exemplos de pacientes. Uma paciente entrou no consultório uma determinada vez, sentou e falou assim... Aí eu falei, o que foi? Fala baixinho porque o Papa está lá no Vaticano, cheio de telões, prestando atenção na nossa conversa aqui. Eu falei, mas o que é que o Papa lá no Vaticano, cheio de coisa para resolver, tem de interesse na nossa conversa aqui? Porque ele descobriu que eu sei ler mentes. Eu falei, nossa, você sabe ler mentes? Você vê que foge da curva, tá? Né? Um outro paciente, eu estava dormindo à noite e desceu uns seres e botou dentro da minha cabeça um transcoder 3456, até número tinha, né? E para onde eu vou? Se eu vou para a esquerda eles sabem, se eu vou para a direita eles sabem, se eu vou para... Então a gente tem que ter cuidado até com o que a gente fala aqui. Você vê que foge da curva. Então assim, aí é um transtorno psiquiátrico. Um outro exemplo, uma adolescente de 13 anos, hoje ela está bem, está com 14 para 15 anos. Juntou com uma galera, foi para uma beira de rio, fuma maconha, surtou. Formiga, 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 tem muitas formigas no meu corpo, formigas, formiga. Ficou uns meses se tratando, porque maconha é terrível para abrir transtorno psiquiátrico. E aí, foge da curva, não é uma coisa emocional, é uma questão psiquiátrica. Emocional, volto, é quando você não consegue administrar aquilo que você sente. Raiva, medo, alegria. Eu devo ser alegre o tempo inteiro? Ninguém é alegre o tempo inteiro. Se você encontrar alguém que é feliz o tempo inteiro, tem algum problema. Pode estar fingindo também. Ou está mentindo, ou está sob efeito de drogas, ou é esquizofrênico. Porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Uma hora o celular cai no chão, quebra a tela. Outra hora você chuta o canto do armário. Outra hora a mãe briga com você. Outra hora o penteado do cabelo não fica legal. Outra hora a menina por quem você gosta ou o menino que você gosta não olhou para você.
e aí vai embora. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Então, é só para diferenciar o que é psiquiátrico do que é emocional. Ótimo. Olha, meio-dia 23, eu sei que está muito bom, né? Mas o pastor Robson ele tem compromisso daqui a pouquinho, a gente tem que fazer o nosso período do almoço. Eu gostaria que o pastor falasse, né? Se alguém quiser uma sessão contigo, como faz, como te procurar, como encontrar. Então, alguns aqui já me conhecem, né? Alguns aqui já estiveram no consultório comigo. Hoje, eu atendo quinta-feira. A única clínica que eu atendo hoje é na Viver, na quinta-feira, né? Clínica fora, né? Fora de consultório particular. Então, lá na Viver. E atendo num consultório particular, ali naquela galeria ao lado dos Correios. Atendo segunda-feiras e sextas-feiras ali. Terças-feiras eu estou em Papucaia. Tenho muita dificuldade com a agenda, bastante. Aí depois você pode pedir a liderança aí da igreja o meu WhatsApp e tem aí a minha autorização, tá? Você vai me mandar uma mensagem. Eu queria marcar um atendimento contigo. Aí eu vou te redirecionar para a menina que faz a minha agenda. E aí ela vai te dar todas as informações de horário, valores, quando é que tem agenda, quando que não tem. Como eu falei aqui no início, só tem agenda lá para fevereiro do ano que vem. Mas sempre tem aquele paciente que, hoje eu não vou porque está chovendo. Essa semana eu não vou porque, por exemplo, essa semana eu tive 3 pacientes de uma família que viajaram para Bahia. Então, assim, surgiu 3 horários essa semana. E não ficou sem atender. 3 pacientes foram atendidos essa semana. Você pode pegar o meu contato. Eu tenho Instagram. Robson Brito Psicólogo. Eu não fico botando muita coisa porque eu não tenho tempo. Eu até ofereci 20 mil reais a Carlos Vitor para ele fazer para mim, mas ele não quis. Ele falou que o salário era pequeno. Ele não quis. Mas você pode me mandar lá. Se eu demorar a responder, tanto lá quanto no WhatsApp, até o Detão, quando me mandou mensagem, acho que eu levei uns 2 dias para responder ele. Mas o canal mais rápido é o WhatsApp. WhatsApp. Eu vou responder. Só que quando eu estou atendendo, né, e às vezes é um atendimento atrás do outro, né, às vezes eu começo 8 horas da manhã, vou parar 9 horas da noite. Às vezes eu nem almoço. Você vê, aí psicólogos, não falta paciente. Não falta. Então eu só vou responder lá às 9 horas da noite. Às vezes eu não durmo à noite, eu acordo 4 horas da manhã, é a hora que eu vou responder o WhatsApp. Eu fico respondendo até as 6 da manhã. É a hora que eu respondo todo mundo. Mas eu respondo. Então, se vocês quiserem procurar, tem ali. Se caso não conseguir comigo, tem alguns colegas também que trabalham comigo, que a gente indica, né, para esse acompanhamento. Trabalho com a psicologia. Trabalho com avaliação neuropsicológica. Avaliação neuropsicológica é para ver se o indivíduo tem TDAH, para ver se o indivíduo está dentro do espectro autista, para ver se o indivíduo tem problemas com memória, Alzheimer, Parkinson, né, dependendo da idade. A avaliação neuropsicológica, eu só tenho agenda para março do ano que vem, mas tem outros colegas também que fazem. E a partir do próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando com a nutrição diretamente voltada para a saúde mental. Nada voltado para outro segmento esportivo, nada disso. Diretamente voltado para a depressão, diretamente voltado para a ansiedade, diretamente voltado para melhora do sono, melhora da capacidade cognitiva, né, numa amplitude voltada para a saúde mental. Espero que tenha atendido aí a demanda
Com certeza, com certeza. Foi ótimo. Vamos agradecer, né, com palmas a disponibilidade do pastor Robson de nos abençoar aqui nessa manhã. Estamos extremamente alegres com a tua presença aqui, com a manhã, né, tão abençoadora. E eu queria chamar o Eliezer para falar como será, né, o restante do nosso dia e a nossa tarde. E orar também é uma maneira de falar, né? A fala, ela traz cura, né? E Sim. oração. É até interessante, quando eu falei aqui, saiba com quem você fala. Se você não tiver ninguém para falar, por exemplo, procurei o Eliezer não está disponível. Procurei o Anderson não está disponível. Lembra da Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. É melhor você falar com Deus do que falar com um fofoqueiro. Então, enquanto não consegue agenda com o pastor Robson, né, depois também. vamos orando. Amém. Glória a Deus. Muito bom.